Rádio Renovo São Paulo. Série As Palavras de Jesus. Frases e discursos do Mestre, relatadas nos Evangelhos, Livro de Atos dos Apóstolos e Livro do Apocalipse. Discorridas pelo pastor Rogério Batista no site www.radiorenovosp.com.br e no canal do YouTube da Rádio Renovo São Paulo, youtube.com/Rádio Renovo 4847. Disse Jesus: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são Espírito e vida. João 6,63. Rádio Renovo, renovando as suas forças. Olá, meus queridos e amados irmãos, aqui é o pastor Rogério Batista, diretor da Rádio Renovo. Estamos com mais um episódio da série As Palavras de Jesus. Exatamente. A última ministração foi acerca de Mateus capítulo 5, no versículo 3, que diz: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bom, e hoje nós estaremos falando sobre o versículo 4, muito conhecido também como o próprio discurso aqui do Sermão da Montanha, muito conhecido por muitos, e sempre vale a pena falar desses detalhes maravilhosos sobre as bem-aventuranças. Hoje estamos falando então a respeito desse versículo: bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Todo ser humano chora, não é mesmo? Todo ser humano, todo homem, toda mulher. Uns choram mais do que os outros. Eu mesmo, eu sou um chorão convicto. Algumas pessoas até falam isso aí, né? Falam assim: pastor, tu é muito chorão. Eu não sei se isso é um elogio ou uma crítica. Mas verdade é, meus irmãos, que todos nós choramos e temos motivações para isso. Cada um com a sua motivação para chorar. Uns choram de tristeza, outros choram de alegria. Eu mesmo choro de tristeza, choro de alegria. Às vezes, né, eu recebo assim mensagens com tanto carinho, tanto afeto, né, que eu me emociono. Então eu sou muito emotivo e não sei se isso é uma virtude, para ser sincero, mas expressa a minha gratidão quando eu recebo mensagens assim de pessoas tão abençoadas que fala: pastor, olha, pastor, quando o senhor pregou essa palavra, quando o senhor trouxe essa mensagem, Deus falou comigo, aí eu me sinto muito edificado, muito edificada, e glória a Deus pela sua vida e tal. Então isso aí acaba emocionando a gente, né? Porque nós sabemos que não somos muita coisa, e mesmo assim Deus, pela sua misericórdia e nada mais, acaba nos usando, né? Algumas pessoas também nos criticam, isso é natural. Se nós somos pessoas que nos colocamos como pessoas públicas, obviamente nós seremos criticados também. E alguns até pegam pesado, sabe? Pegam pesado assim nas críticas. Alguns não estão criticando, mas estão defamando. Já é diferente.
Tem pessoas que, infelizmente, irmãos, ao invés de criticar, acabam nos tratando de forma pejorativa, né? Isso às vezes nos entristece também. Mas, de uma certa forma, eu louvo a Deus pela vida de cada um dos irmãos que, bem ou mal, né, estão acompanhando nosso trabalho aí. Então, eu louvo a Deus pela vida de todos. Mas a questão assim que esse texto nos traz a respeito dos que choram é algo interessante aqui, porque o Senhor Jesus ele coloca nesse rol das bem-aventuranças. Bem-aventurados os que choram. Parece realmente um paradoxo, porque o termo bem-aventurado quer dizer feliz. Há alguma felicidade no choro? É estranho, né? Porque dizer que felizes são aqueles que choram, então, peraí, tem que ter uma explicação melhor nisso aí, não é mesmo, Jesus? Por que Jesus falou, feliz são os que choram? Bom, aí depende de qual seja o objetivo do Senhor Jesus. Ele não quer dizer que somos felizes porque sofremos, porque choramos. Ele não quer dizer que a pessoa é feliz porque chora, porque muitas vezes a pessoa ela chora pelas motivações erradas. Um exemplo. Um casal adúltero. Que é uma relação pecaminosa de destruição, entendeu? De destruição mesmo, é a destruição de um lar, de uma família, mas ele tá lá num canto e ela em outro canto, trocando juras de amor, perguntando quando é que eles vão se encontrar, e aí ela diz, eu te amo tanto, e ele também, não, meu bem, meu amor, a gente vai dar um jeito de matar o seu marido, vamos, e aí seremos felizes. Uma pessoa dessa é bem-aventurada? Um casal desse é bem-aventurado, se podemos dizer que é um casal, né? Porque, então, vocês entenderam? É a mesma coisa. O cara tá chorando de ódio, sabe? Eu vou acabar com a vida daquele fulano. Eu vou acabar com a vida dele. Eu odeio. Entendeu? Uma pessoa dessa é bem-aventurada. Uma pessoa que chora de ódio, essa pessoa, na verdade, ela precisa de libertação. Essa pessoa precisa de libertação. Isso é muito sério, porque uma pessoa que tem ódio, uma pessoa que não perdoa, uma pessoa que carrega dentro do coração, sabe? Aquele sentimento, irmãos, o ódio é tão terrível, que ele começa a se tornar tangível. É como se fosse uma massa, sabe? Dentro de si, uma coisa ruim, um sentimento amargo, perverso, que toma conta dessa vida e que traz consequências muito terríveis nessa vida e no porvir, que é o pior ainda. Primeiramente, o próprio corpo sofre, a mente sofre, a pessoa se torna uma pessoa perturbada. Ela realmente não consegue viver porque o ódio realmente consumiu ela. E essa pessoa até chora de ódio. Porém, uma pessoa dessa, se continuar nessas condições, ela, ao findar da sua vida, ou em algum momento quando a sua vida for interrompida, ela vai para um lugar onde o Senhor Jesus disse que ali haverá pranto.
e ranger de dentes. Imagine chorar nas últimas consequências com todo o seu ser. Vai ser um choro de amargura eterna. É ali no inferno. Eu imagino como será no inferno. Aqueles anjos caídos, os demônios, os que se rebelaram contra o Senhor, gritando, urrando. Não somente eles, mas todos aqueles que desobedeceram ao Senhor, aqueles que realmente se rebelaram, foram rebeldes uma vida inteira, nutriram no coração sentimentos tão perversos. Eu imagino como vai ser ali. A pessoa vai gritar, vai urrar, isso eternamente, um choro contínuo. É bem-aventurado uma pessoa dessa? Não. Então, nós podemos ver que quando o Senhor Jesus, ele fala que bem-aventurados que choram, porque haverá uma recompensa. Os que choram, o texto diz que eles serão consolados. Então, vamos entender quais são essas classes de pessoas que serão alvos desse consolo, dessa consolação do Senhor. Aqui nós temos uma referência bem clara a respeito aqui desse versículo, que encontra-se em Isaías, no capítulo 61, no versículo 2, que fala assim: a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar. Olha só, hein? A consolar. Que maravilha, hein? A consolar todos os tristes. E nós podemos ver aqui, consolar todos os tristes, o qual nós temos aqui as referências que falam a respeito disso. Parece que as pessoas ao qual o Senhor Jesus falou que são bem-aventuradas porque choram, não são pessoas que choram à torto e à direito por qualquer motivo, os quais eu até falei, motivos bem fúteis, que motivam as pessoas a chorar. Mas vemos aqui, segundo esse texto, que bem-aventurados os que choram, são aqueles que de alguma maneira eles passam por momentos difíceis na sua vida com um propósito. Olha só, o Salmo 119, verso 71, a palavra de Deus diz assim: foi-me bom ter sido afligido, para que conhecesse os seus estatutos. Ali nós podemos entender que o salmista, ele falou que no final, aquele motivo de aflição e sofrimento teve um propósito e redundou numa atitude, e a atitude de procurar conhecer o Senhor. Olha só, foi-me bom ter sido afligido, foi-me bom ter sido afligido, para que conhecesse os seus estatutos. Então, as pessoas muitas vezes elas são sofredoras no mundo, as pessoas choram, as pessoas elas passam por momentos muito difíceis e terríveis. E às vezes, meus irmãos, isso é permissão de Deus para que ela entenda que o único que tem o poder total e absoluto de fazer cessar o choro é o próprio Senhor Jesus. Podemos ver no mesmo livro de Mateus, no capítulo 11, no versículo 28, e depois até falaremos sobre isso,
quando o Senhor Jesus fala: vinde a mim todos os cansados e oprimidos ou sobrecarregados, vinde a mim. E aí, mais para frente vamos falar isso, porque fatalmente chegaremos até esse texto, porque a nossa série é as palavras de Jesus. Então, o Senhor Jesus, ele fala: olha, se vocês querem verdadeiramente consolo, se vocês querem verdadeiramente sentir o refrigério, vinde a mim, vinde a mim. O salmista falou: olha, eu sofri aflições, eu chorei, eu senti tristezas. E isso me foi bom porque agora eu aprendi os seus estatutos. Irmãos, eu realmente sofri também na vida e eu mais causei sofrimento do que sofri. Mas não deixei de ser um sofredor. E tudo isso me aconteceu, teve um propósito de Deus para que eu reconhecesse a minha miserabilidade e voltasse ao Senhor. Irmãos, ser um bem-aventurado é alguém que realmente foi alvo da graça do Senhor, entendeu? Porque quantas e quantas pessoas ainda continuam chorando, sofrendo nesse mundo e ainda estão envolvidas em seus pecados. Estão envolvidas em seus pecados. Para vocês terem uma ideia, o próprio Senhor Jesus chorou. Sim, João 11:35, o qual, acho que é 11:35, o qual fala que Jesus chorou quando viu o seu amigo Lázaro sepultado. E o texto fala, o menor versículo da Bíblia, né? Jesus chorou. Mas há um outro choro da parte do Senhor, porque ele ficou comovido, e a palavra de Deus diz que o Senhor ele se movia de íntima compaixão, e houve vários relatos bíblicos que o Senhor ele via a condição da população ali, do povo, ele via a condição das pessoas ali e ele se comovia, e a Bíblia fala que ele se movia de íntima compaixão. O que é a compaixão? A compaixão é sofrer com, né? É o sofrimento compartilhado. Ele sentia o sofrimento das pessoas e isso movia o seu coração. Mas especificamente, isso não foi o fator culminante para que ele chorasse, porque ele viu o sofrimento da humanidade, das pessoas. O que realmente foi relatado assim, que o Senhor Jesus chorou sobre um povo, foi por causa da dureza do coração deles. Olha só o que fala aqui em Lucas, no capítulo 19, no versículo 41, o qual diz assim: e quando iam chegando, viu a cidade. Olha, isso aí foi, o contexto foi na entrada triunfal em Jerusalém. Entendeu? Quando ele entrou em Jerusalém, juntamente com seus discípulos, montado num jumento, entendeu? E ali o próprio povo dizia: Hosana, Hosana, bendito seja aquele que vem em nome do Senhor. E mesmo assim, o Senhor, vendo algumas nuances de rebeldia e religiosidade, ele começou a entender não, na verdade ele sempre soube, ele começou a ver o quão duro eles eram de coração, principalmente os religiosos, porque ali o texto nos fala que muitos queriam questionar ele, entendeu? Muitos queriam, meu Deus, queriam de qualquer maneira pegar ele em alguma palavra para condená-lo. E Jesus, sabendo disso, porque ele é onisciente,
o texto nos diz que ele chorou, olha só. E quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela, dizendo: Ah, se tu conhecesses também, ao menos neste teu dia, o que a tua paz pertence, ou seja, eu vim para vocês, se vocês conseguissem entender, se vocês vissem o tempo da sua visitação, que eu vim, eu sou o próprio Deus, eu estive aqui, vocês não perceberam. Olha só. Ah, se tu conhecesses também, ao menos nesse teu dia, o que a tua paz pertence, mas agora isto está encoberto aos teus olhos, ou seja, por causa da dureza do vosso coração, vocês não conseguem entender, isso está encoberto, vocês não conseguem ver isso com clareza. E ele diz aqui, porque dias virão sobre ti, em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e te sitiarão, e te estreitarão de todas as bandas, e te derribarão, a ti e a teus filhos, que dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois que não conheceste o tempo da tua visitação. Olha o verdadeiro motivo qual fez o Senhor Jesus chorar sobre aquele povo. Não é porque o receberam, Hosana, Hosana. Ele poderia se emocionar igual o pastor Rogério se emociona, não é mesmo? Ah, pastor Rogério, que legal, obrigado. Entendeu? Não, na verdade ele chorou, não foi por causa do povo ovacionando ele. Ele não chorou porque o povo estava dizendo Hosana, Hosana. Ele chorou porque no fundo, a dureza do coração daquele povo era muito mais patente do que qualquer outro tipo de sentimento. E isso, o Senhor Jesus, ele profetizou e veio acontecer 70 anos depois, em que Jerusalém foi cercada pelo exército romano, onde destruíram o templo e acabou se cumprindo tudo aquilo que o Senhor Jesus falou. O general Tito Vespasiano foi lá, juntamente com todo o exército romano, e transformou tudo em ruínas, causando então a maior diáspora de todos os tempos, que somente ali no ano de 1942, se eu não me engano, que o povo judeu teve a oportunidade de novo de retornar, e ali formou-se um novo estado. Mas quanto ao choro, o Senhor Jesus, ele chorou, como eu falei, por Jerusalém. O Senhor Jesus chorou por Lázaro. E o Senhor Jesus, ele entende perfeitamente os que choram. Ele entende de tal maneira que é uma promessa aqui. Então, bem-aventurados, olha só o que o Senhor está querendo dizer. Você está chorando? Você está sofrendo? Então você é um bem-aventurado a partir do momento que você reconhecer o tempo da tua visitação. A partir do momento que você reconhecer que eu sou Deus na sua vida e que você deve entender que a sua situação de pecado deve ser abandonado. Quando você abandonar a sua condição de pecado e entender que verdadeiramente eu sou Deus, eu enxugarei dos teus olhos toda lágrima. É mesmo, pastor Rogério? É verdade? Sim, é verdade. É verdade, porque o Senhor Jesus, ele mesmo disse que enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas, meus irmãos. Apocalipse, no capítulo 7, no versículo 17, fala assim: porque o Cordeiro que está no meio do trono os
apacentará e lhes servirá de guia para as fontes vivas das águas, e Deus limpará de seus olhos toda a lágrima, todas as lágrimas. Promessa de Deus para a vida daqueles que choram, que o próprio Deus enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. Olha só, Apocalipse no capítulo 21, no versículo 4 diz assim: e Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Vocês entenderam o porquê o Senhor Jesus ele diz que bem-aventurados são os que choram? Os que choram, eles são bem-aventurados não porque eles são felizes pelo fato deles chorarem, mas eles são felizes pelo fato que haverá uma consolação. Essa é a diferença. Aleluia! Nós somos bem-aventurados porque haverá uma consolação para nós. É isso que o texto nos diz. Para terminar aqui, Salmo 126, no verso 6, olha só, não verso 5, olha só. Salmo 126, verso 5 e 6, diz o quê? Os que semeiam em lágrimas, olha só, cegarão com alegria. Ou seja, os que semeiam chorando, colherão com alegria, ou seja, o seu choro é apenas um estado intermediário entre o sofrimento, entendeu? E a consolação. O choro, ele faz parte desse processo, meu amigo, minha amiga. O choro, ele é necessário até mesmo para expressar o seu sentimento ao Senhor. E quando esse texto fala aqui, os que semeiam em lágrimas, colherão, ou cegarão com alegria, isso indica que há um grupo específico de pessoas que o Senhor quer consolar. Como eu disse, não é para todo mundo, porque as motivações dos choros, das lágrimas, são as mais variadas possíveis. Porém, o Senhor, Ele quer verdadeiramente consolar aquele que ama ao Senhor. Somente aquele que ama ao Senhor. Porque como é que Deus vai tratar da tristeza da pessoa, vai tratar do choro da pessoa se a pessoa não o ama? Então, entendemos que esse choro dessa pessoa é causada pelo sofrimento por amar o Senhor. É isso que o texto nos fala. Se você ama o Senhor Deus, se você ama o Senhor Jesus Cristo, prepare-se. Você não vai ser benquisto pela sociedade. Você não vai ser benquisto pelo mundo. Você não vai ser aceito por eles. E isso, é claro, vai causar em você algum tipo de sofrimento. Isso vai causar a você algum tipo de dor. Você vai ser rejeitado. E é por isso que o Senhor fala, olha, você vai ser rejeitado, mas tu és um bem-aventurado. És um bem-aventurado, porque você mostrou para a sociedade que você me ama. E é por isso que fala, os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, a palavra, andando e chorando. Tá vendo? Não é andando e se regozijando, não. É andando e chorando. Andando na questão de dar continuidade. Não pode ficar parado, não pode ser uma pessoa estática. Você tem que produzir.
A semeadura é uma produção. Se você não semear, meu irmão, não vai colher. Então, é trabalho. Você tem que fazer isso. Você tem que andar. E mesmo assim, não é andar com alegria, não. Pregar a palavra. Embora seja às vezes satisfatório, também é algo pesado para nós. É penoso. A gente tem que pregar a palavra e somos rejeitados. Eu que sei disso. Eu, pastor Rogério Batista, eu sei muito bem o que é ser rejeitado. Eu sei. Mas aqui diz, aquele que carrega, aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria. Com alegria, tá vendo? O antônimo da tristeza é a alegria. Então, o que o Senhor promete é uma vida de tristeza para nós? Momentaneamente podemos passar por tristezas, mas o resultado é alegria. O Senhor quer nos dar alegria. Alegria pela sua presença. O prêmio maior é a presença de Deus na nossa vida e estarmos também, aleluia, presentes perante o Senhor na vida eterna. Então, aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos, os seus feixes. Os resultados virão para aquele que trabalha arduamente para o Senhor. Os resultados virão, sim. Por quê? Porque bem-aventurados são aqueles que choram. Por quê? Porque serão consolados. Deus abençoe a sua vida e muito obrigado. No nome do Senhor Jesus, até o próximo episódio, onde estaremos falando sobre o que mesmo? O próximo episódio é Mateus 5:5. Olha só, que vai falar sobre bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Obrigado, meus amigos, e até a próxima, em nome do Senhor Jesus. www.radiorenovosp.com.br Rádio Renovo São Paulo, operando pela web através das plataformas Rádiosnet, Rádioscast, Facebook e YouTube.